Então, boa noite a todos. Vamos começar as aulas da PEC em 2026. Hoje, a serviço do Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte. E quem vai apresentar o caso clínico é a doutora Camila. E nós vamos então iniciar agora. Boa noite, meu nome é Camila, sou R2 de Coloproctologia da Santa Casa. Hoje eu vou apresentar o caso do Dr. Matheus. É, a princípio seria o Vitor, mas ele ficou agarrado em cirurgia, então eu vou fazer a apresentação do caso. Então hoje nós vamos apresentar sobre a anatomia laparoscópica e robótica da pelve. É um caso do Dr. Matheus Meyer, né, nosso preceptor. E o caso é um adenocarcinoma retal inicial em um paciente com LST do reto médio. Que foi feita a princípio uma cirurgia robótica menos invasiva, um TAMIS, que precisou ser complementada com uma cirurgia, uma excisão total do mesorreto, né, uma cirurgia oncológica. Então, sobre o caso, a paciente, 55 anos, sexo feminino, ela esteve em consulta no dia 10 de agosto de 2023, foi a primeira consulta após uma colonoscopia que ela fez para rastreio. Então, essa colonoscopia evidenciava uma lesão de espraiamento lateral no reto médio, era uma lesão volumosa, granular, que estava acima da segunda válvula e em parede lateral esquerda. Comprometia cerca de 2/3 da circunferência do reto médio. Não tinha nenhum sinal clínico sistêmico relevante, então ela não tinha hematoquesia, não tinha nenhum sintoma. Foi realmente um exame de rastreamento. Foi feita uma avaliação pré-anestésica, foi considerado ASA 2, e no dia 17 de outubro de 2023 foi proposta a ressecção local por um TAMIS, né, TEL robótico. É, Essa era a imagem, né, da lesão na colonoscopia. Então, como eu falei, uma lesão granular, volumosa no reto médio, acima da segunda válvula, e estava na parede lateral esquerda. Um dado importante, né, para a cirurgia menos invasiva, para o TEL, TAMS. No dia 17 foi feita essa primeira cirurgia com o objetivo de ressecção completa da LST do reto médio com preservação de órgão. Foi realizada a ressecção endoscópica transanal robótica sem espessura total. A paciente teve evolução pós-operatória imediata sem intercorrências ou né, nenhum sintoma sistêmico relevante. Na peça da ressecção, ela veio uma peça de tamanho mais ou menos de 6,5 por 6,5 por 0,8 centímetros, e o anátomo patológico evidenciou um adenocarcinoma retal surgindo numa paciente com adenoma viloso com displasia epitelial de alto grau. Então, no anátomo patológico, né, quando foi recebido a revisão do anátomo, tinha alguns fatores de risco e fatores preocupantes. Tinha a invasão da submucosa, estimada entre 1.300 e 1.900 micras, largura máxima do componente invasor 6 milímetros, a margem profunda a menos de 1 milímetro, com extravasamento de muco na margem, e um bode tumoral moderado com desmoplasia de grau 2. Alguns fatores favoráveis, porém insuficientes para considerar que essa cirurgia não precisaria de complementação, que seriam margens radiais livres, sem invasão angiolinfática ou vascular, sem filtração perineural descrita. O caso ele foi levado para discussão com oncologia e com a patologia, após a complementação com a imunohistoquímica, e ficou definido a conduta definitiva, né? A ressecção oncológica complementar com linfadenectomia. Então, no dia 12 de dezembro de 2023, a paciente foi submetida a uma rexmoidectomia robótica com excisão total do mesorreto, mais uma ileostomia protetora. Essa indicação foi baseada nos achados do anátomo patológico e fatores de alto risco após a ressecção local, paciente com alto risco para metástase linfonodal. Na peça final, né, após o mesorreto, foi evidenciada uma peça complementar sem neoplasia residual viável e margens livres e 33 linfonodos negativos para metástase.
ela tinha uma elostomia protetora, né, na primeira cirurgia, então no dia 12 de janeiro de 2024 foi feita a enterectomia para o fechamento do estômago. Essa paciente seguiu em acompanhamento por um ano, apresentando alguns sintomas de Lars, porém foram sintomas transitórios que tiveram melhora progressiva ao longo de 2024. No segmento desse ano, o CEA dela veio de 1 em 2024. Essa paciente não teve sangramento e teve uma regularização do hábito intestinal progressiva. A partir de setembro de 2024, ela tinha melhora expressiva dos sintomas de Lars. É isso, no caso. Obrigada. Beleza. Agora eu vou compartilhar aqui, né? Obrigada, Camilo, pela apresentação do caso. Vou passar a palavra, então, agora para o doutor Matheus Maia, para poder apresentar a aula para a gente sobre a anatomia da pelve, laparoscópica e robótica. Vou parar aqui de compartilhar. Velho, eu apanho um pouquinho para compartilhar. Então, deixa eu ver se eu consigo fácil aqui. Vocês estão vendo a aula? Sim, certinho. Anatomia robótica da pelve, né? Sim. Então tá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí da sociedade. Camila, obrigado pela apresentação do caso. O caso veio mais para ilustrar mesmo, tá? Porque aqui o nosso foco é anatomia e se a gente fosse falar especificamente de anatomia, daria uma aula aqui de um final de semana inteiro discutindo, né? A primeira coisa antes de passar o slide, mas que é uma coisa importantíssima de falar e na anatomia robótica, é que a robótica, além da visão 3D, ela tem uma ampliação maior ainda do que a videolaparoscopia. E isso, para quem está começando, estranha, porque às vezes você vai abordar o meso, aí você vê um vaso assim, gigantesco, fala, nossa, que tamanho de vaso que é esse? E às vezes é uma colateralzinha de nada, né? Então, eu gostaria de, assim, de ressaltar que o meu maior desafio no início da robótica foi entender o quão maior eram as estruturas e a visão 3D te dava uma visão tão boa que num primeiro momento era até grande demais, era até estranho, depois, obviamente, a gente acostuma, né? Hum. Então, esse caso da Camila, eu quis trazer ele porque durante muitos anos a gente fez a dissecção transanal, TAMS, né? Seja com TEL, com robótica, mas a nossa experiência grande mesmo é com TEL. E muitas vezes, em vários casos, a gente tinha somente a profundidade de invasão como critério de ressecção, de indicação de uma ressecção radical, né? E vários trabalhos, várias publicações japonesas, principalmente, tentando achar assim qual que é o pulo do gato, né? Qual é a profundidade? É 1.000 micra, é 2.000 micra, é 1.500 micra, tem algum outro fator? E esse trabalho que eu estou projetando aí é um trabalho importantíssimo, que é uma meta-análise enorme, que ela foi publicada há poucos anos, e onde ela mostra que a profundidade de invasão isolada como único critério de mau prognóstico, ou seja, tem um bud embaixo, tem margem, não tem invasão linfática, é bem diferenciado, moderadamente diferenciado. Se a profundidade de invasão for o único critério, o risco absoluto de metalinfonodal é 2,6. Então, eu digo isso porque essa paciente, talvez, com os conhecimentos mais atuais desse trabalho de hoje, a gente talvez teria evitado a ressecção radical dela. Então, se atentar para essas novidades, aí não é tão novo, mas é algo que às vezes a gente não se lembra. Alguns trabalhos muito interessantes também, que não são novos, mostram, né, hoje está na moda inteligência artificial, mas mostram essa ajuda da inteligência artificial para ver qual é o risco de metalinfonodal daquele P1 baseado em vários critérios que tem aqui, é mais de curiosidade. Então, vocês são jovens, eu também estou, eu não cheguei nessa parte, nessa época que essa frase era muito famosa, tumor tocado é tumor amputado. Então, um dos grandes ganhos da videolaparoscopia e principalmente agora da robótica é uma melhor dissecção do reto. E com isso, cada vez mais evitando cirurgias radicais, como amputação nos pacientes. Os grampeadores foram grandes divisores de água nisso, na laparoscopia, e a robótica também tem sido
na qualidade ali da dissecção, eu vou exemplificar. Então, isso era só para ilustrar. O reto, apesar de chamar reto, extremamente tortuoso, né? Tem uma limitação de espaço pelas laterais, anterior, posterior, por conta da estrutura óssea. Tem órgãos muito nobres por perto, não só os órgãos mesmos, mas os nervos e por aí vai. E é uma área muito complexa, né? Então, o que que a laparoscopia trouxe, né? A laparoscopia trouxe menos dor, menos sangramento, melhor cicatriz, menor índice de hérnia, menor índice de aderência, menor índice de complicação geral, menor resposta endócrino-metabólica, menor tempo de internação, menos dinâmico, uma recuperação funcional e retorno ao trabalho mais rápido, menos desidratação perioperatória, menor custo e menor mortalidade. Então, hoje, é claro que é um exagero, mas se você for analisar bem da verdade, operar uma cirurgia aberta, se você tem condição de fazer vídeo, é uma iatrogenia, né? E o que que sobrou de desafio, né? O que que a robótica, então, chegou para tentar ganhar alguma coisa, né? Então, na verdade, o índice de conversão nas cirurgias laparoscópicas da literatura ainda é em torno de 15%. Em locais onde a gente tem dificuldade de material, pacientes muito difíceis, seja obesos demais, ou seja, né, algumas outras dificuldades, esses índices podem chegar a 20%, né? Então, os americanos têm índice de conversão maior, porque a população é mais obesa, né? E esses pacientes obesos, quando estão na laparoscopia, eles pegam conversões de até 30% numa média, assim. Então, isso estava, apesar dos ganhos da laparoscopia, não conseguia ser aplicado nesse perfil de paciente. E lesões muito baixas que levavam a gente não só à ressecção incompleta do mesorreto, que é uma das principais causas de recidiva, e esses índices de recidiva cada vez maiores. Então, o que que o robô agregou? Quando a gente estuda sobre a robótica na urologia, que é muito famosa, se vocês forem estudar muito a fundo, o único ganho real é uma melhor continência urinária e uma melhor potência sexual ali, né, a curto prazo durante a recuperação, né? Mas a longo prazo, quando você compara as robóticas urológicas, não é tão grande assim o ganho, sabe? E a coloprocto, que ainda é muito tímida na robótica, trouxe os índices de conversão de 15, 20%, como eu mostrei, para de 2 a 5 em mãos experientes de colegas de hospitais que têm americanos que têm estudos específicos do cirurgião, eles têm conversão de 1 a 2%, né? E uma recorrência local que foi para 1,6% no reto baixo, né? De 4 para 1,6. Então, assim, o robô agrega uma menor taxa de conversão, o que implica muito em redução de custo, menos complicações, menos ilho-dinâmico, menos sangramento, uma recuperação funcional mais rápida, melhor função urinária e sexual e evacuatória também no pós-operatório precoce, margens cirúrgicas melhores, maior número de linfonodos e trabalhos já mostram melhor sobrevida livre de doença e menor recorrência local, como eu mostrei. Ou seja, quando você põe tudo isso na ponta do lápis e analisa 30 dias de pós-operatório, colocando tudo isso, alguns hospitais que têm análise de custo, onde a robótica já é muito instalada, o robô passa a ser mais barato do que a laparoscopia, pelo menor índice de conversão e pelo menor índice de complicação. Claro que é nos Estados Unidos, onde tudo é em dólar, né? A gente perde muito com o câmbio, mas é algo para deixar de mensagem. Bom, vocês devem estar doidos para ver um vídeo, alguma coisa, né? Que fica a aula teórica nessa hora ninguém gosta. Mas enfim, esse aí é uma laparotomia, uma paciente, isso aí é o pesadelo da laparoscopia, né? Entrar por vídeo aí, aderência, conversão garantida, né? E na robótica, essa paciente especificamente, nós reconstruímos ela por robô sem abrir a incisão mediana. Passamos os portais, ela tinha um melisoma terminal, depois uma coleta total de urgência, muita aderência, mas o robô permitiu fazer tudo no robô. E aqui é aquilo que eu te falei, ó, aquilo que eu falei para você. Esse índice de conversão que tem aí, ó, a seta está marcando, ó, 20% de conversão no vídeo, isso é numa população americana, que tem 40% de pacientes obesos. Então, na população deles, o robô é muito atraente, né? E quando você vai, converte um paciente, você acaba que tem readmissão, fístula e tudo mais. E aí, quando a gente analisa o custo, né? Será que a gente está sabendo analisar o custo mesmo? Então, um robô versus um vídeo, nessa instituição que eu estou mostrando para vocês, que é uma instituição de robô já muito estabelecida,
o robô ficou R$ 6.000, US$ 6.000 mais barato do que o vídeo. Em relação à aberta, a robótica foi US$ 17.000 mais barato que o aberto. Então, isso é só para ficar na nossa mente. Bom, agora vamos cirurgia, vamos para a parte boa. Aí a gente está mostrando o caso que a Camila apresentou, então era um adenoma gigante no reto. A gente acoplou um gel point e através do gel point os trocáteres robóticos. Quando eu tenho lesões que na cromoscopia, magnificação, elas me mostram como lesões adenomatosas e não invasivas, sem suspeita de invasão profunda da submucosa, a gente gosta muito dessas lesões muito grandes, fazer a dissecção submucosa com ácido hialurônico e azul de metileno, para que a gente, numa lesão como essa, não seria possível fechar o defeito se fizesse espessura total, que pode ficar aberto, né? Muitas meta-análises mostram que a gente pode deixar mesmo grandes lesões abertas, só não pode violar a cavidade, óbvio, né? E aí a gente vai, dá para ver claramente a muscular bem branquinha, as teias de aranha da submucosa, né, com os vasos sanguíneos, e a gente vai ali delicadamente, contração e contratração, respeitando a margem, devagarzinho a gente vai progredindo. Eu vou passar um pouquinho para frente, para a gente render no tempo aqui. Mas a gente vai lá com o próprio catéter injetor da colonoscopia, a gente vai infiltrando, né, a submucosa, igual a gente faz polipectomia, igual a gente faz mucosectomia e tatuagem, e vai seguindo lentamente. Qual que é a vantagem de fazer isso no robô? Será que é só para ficar bonito, né? Só por ser prático? Na verdade, essa articulação das pinças ajudam demais na cirurgia, contribuem muito na execução de um TEL e no caso de precisar fazer algum fechamento. Então, aqui eu vou passar um pouco para frente, já a lesão toda retirada, quase circunferencial, e houve um ponto onde eu mostro ali, onde houve um afastamento da muscular. E aí, nesse ponto, eu acabei optando por fazer uma sutura só nesse local. Eu vou mostrar aqui para você. Aí, ó, o pontinho aberto, tá vendo? A muscular afastado, não caiu na cavidade, isso aí estava no mesorreto. E aí, a gente passando um ponto com grande facilidade, tendo essa, essa ferramenta que é o robô para fazer essa sutura muito fácil. Bom, mas a nossa aula é anatomia da pelve. Então, alguém sabe, alguém já viu essa figura aí? Podem abrir o microfone rapidinho para falar. Alguém já viu essa figura? Não vi, chefe. Não? Os outros colegas aí, alguém já viu essa figura? A turma tá tímida aí. Mas enfim, essa figura é o trabalho do Bill Hilt, tinha essa foto, que foi através desse trabalho, dessa foto, que se definiu o plano do mesorreto para se tratar câncer de reto. Então foi assim, não sei se vocês conseguem ver os nervos hipogástricos aí, mas foi assim que a gente descobriu que tinha que fazer uma excisão total do mesorreto. Muito bom, beleza, salvamos várias vidas durante muitos anos, até hoje, fazendo essa cirurgia, todo mundo conhece esse plano, mas olha o que é fazer isso no robô. Então, uma coisa é aquela cirurgia lá dele, outra coisa é a gente começando a descer no mesorreto. Vocês podem ver o nervo hipogástrico direito aqui, ó, o hipogástrico superior sendo abaixado, né? Então a gente fala, espuminha do mesorreto, mas não é espuminha cortando o nervo, não, é espuminha anterior ao nervo. Claro que os pequenos ramos que vão para o mesorreto a gente vai seccionar, porque a gente precisa tirar, mas olha como é diferente o estudo e a delicadeza de se fazer uma cirurgia de câncer, onde o mesorreto é o grande fator fundamental de evitar a recidiva, né, para a gente preservar o paciente sem recidiva, se fazendo com robô. Mesmo na laparoscopia, com a pinça seladora ou com o Huck, a gente tem ali uma certa. É um pouco grosseiro o movimento, né? E aqui extremamente delicado, extremamente cauteloso. Vou passar um pouquinho para frente onde a gente vai ali, né, margeando o plano, o mesorreto, todo mundo conhece muito bem esse plano, vocês estão acostumados a operar, mas vendo ali com ampla nitidez toda essa parte aí do plano exato do mesorreto, não simplesmente vamos ali naquela esquina, né? E aí, seguindo adiante, a passar um pouquinho, a gente vai margeando, contornando tudo, e nessa paciente mulher, né, é um pouco mais fácil, a pelve é mais larga,
mas a gente tem ali o plano do mesorreto. Acho que vocês já estão cansados de ver esses vídeos aí e tudo, mas só para mostrar o quão diferente é em relação ao que a gente aprendeu como sendo certo do mesorreto, né? E aí seguindo pela lateral, tá? Agora eu vou passar para um próximo vídeo. Vou acelerar um pouquinho, para um merchanzinho, claro. Ah, então aí o vídeo é um pouco acelerado, essa parte do abdômen alto eu vou passar para frente, porque não nos interessa, o foco da aula é pélvica. Mas aí então eu vou adiantar um pouquinho para ir mostrando como que à medida que a gente desce no mesorreto, na cirurgia robótica, reparem que dá uma vontade de ir lá atrás, né? Pô, Matheus, mas você está deixando o mesorreto, a espuminha está ali atrás. Na verdade, é que é tão nítido a visualização, é tão ampliado, que a gente consegue ir exatamente no plano do mesorreto, que é o plano anterior ao nervo hipogástrico. Então, dá a impressão que está ficando alguma coisa para trás, mas não está, não. Ele tem que ficar para trás mesmo. E à medida que a gente vai para anterior, né, para a gente aquilo deixar para trás para não ir na face pré-sacra, que é um plano que também começa a ter espuma e não é o plano certo, né? Então, aí vocês veem que pegando a área posterior mais destecada, à medida que a gente começa a contornar, né, fica muito mais fácil. Então, vários cirurgiões descem muito posterior, praticamente até o final. Às vezes até descem anterior e deixam a lateral por último. A lateral um pouco mais trabalhosa, mas se você tem o posterior bem dessecado, não tem dificuldade. Claro que essa paciente que eu estou projetando, gente, é uma paciente magra, é uma paciente favorável, mas é justamente para a gente entender melhor, para a gente visualizar melhor os planos, né? E aí, contornando, a gente vê aí pela lateral, à medida que a gente vai para anterior, né, o plano da transição aí com a vagina. No início parece um pouco aderido aí, mas não tem grandes dificuldades técnicas. Vocês veem que só seguindo o plano, facilmente a gente vai seguindo e descendo, e descendo, e descendo. Vou passar um pouquinho para frente. Então, outra vantagem do robô na questão da anatomia é porque o reto ele vai descer pela pelve e depois ele se anterioriza. No que ele se anterioriza, a articulação da pinça faz muita diferença. Porque às vezes a gente quer trabalhar anterior e o pubis ali, o útero, por exemplo, não deixa a gente anteriorizar a nossa pinça na laparoscopia. E o robô consegue, né? Sempre com tração e contratração, vocês veem que assim, é quase intuitivo o caminho que a gente segue, né? É, não tem muito que inventar plano, né? O plano é exatamente ali aquele que se criou posterior com a referência do nervo e que pela lateral a gente vai ganhando e separando. Anterior pode ter um pouco de adesividade, de aderência ali com a vagina, mas lentamente você vai seguindo e aquilo vai se soltando, se formando. Outra vantagem de operar a pelve no robô é que você consegue descer com a pinça articulada e fazer uma articulação anterior, como se fosse aquela pinça, aquela válvula de Doyen, né, a válvula de São Marcos, que tem a pontinha dobrada, né, a São Marcos. Então, com isso a gente tem na pinça de robô, robótica, a gente consegue fazer a mesma articulação. E aí vamos seguindo, seguindo, seguindo. Vocês veem que isso vocês já estão até acostumados a ver. E aí eu vou só passar um pouquinho mais aqui, tem uma parte. Ah, sim, outra parte importante. O grampeador robótico, ele é extremamente caro, sabe? A maioria das instituições não tem. Horizonte não tem, Biocor não tem, Mater Dei tem, mas também não é tão fácil, né? Para todos os casos, custa muito caro. Eu uso em alguns casos de mesorreto de paciente homem obeso, e aí, nesse caso, a gente está usando o grampeador laparoscópico. Mas você vê que a dissecção é tão, tão boa que o grampeador encaixa com facilidade, né? Normalmente, o grampeador robótico ele tem um grauzinho um pouquinho maior particular, o que facilita conseguir grampear com duas cargas, às vezes até com uma só. O que a gente raramente consegue na laparoscopia, né? Grampear com uma carga única quando é mesorreto. É claro que quando é reto alto, a gente só usa uma. E a gente sabe que a partir da terceira carga, você usou duas cargas, na hora que você põe a terceira, você aumenta em 20% a incidência de fístula. Então você deve evitar a todo momento fazer um grampeamento com uma carga, com a terceira carga, exceto nos casos que isso não for possível. Beleza, câncer, então todo mundo está acostumado, todo mundo, né, vê direitinho, mas e a outra vantagem da parte anatômica
da cirurgia robótica nas cirurgias não oncológicas. Então, todo mundo também sabe que nas cirurgias de retromontofixação, eu faço ainda por vídeo aqui no Hospital São Lucas, porque não tem robô, mas quando eu estou num hospital que o paciente tem acesso à plataforma robótica, eu quase que contraindico fazer por vídeo. Porque realmente, assim, é possível fazer por vídeo. Mas aquele ponto, aquela dissecção no nível do esfíncter, no vídeo não tem jeito. Aquele ponto, o pubis não te deixa fazer um ponto lá distal rente ao esfíncter. Você consegue ver, você consegue dissecar, mas na hora de você passar a agulha, fica 2 centímetros mais superior, mais cranial, que a gota d'água que atrapalha a gente na hora de botar uma tela bem distal e ter um resultado melhor com a cirurgia, né? Quando a gente desce com o robô, a gente vira a câmera, viram que eu rodeio 30 graus, porque a gente agora vai operar praticamente de frente com a anteriorização do reto. Você vê que assim, é muito fácil a visualização quando a gente está num plano assim tão efetivo. Outro detalhe é que a pinça bipolar da mão esquerda, ela hemostasia muito bem, né? Então a gente consegue, em caso de sangramento, em caso de dificuldade ali para alguma hemostasia, a pinça já está na canhota ali, você já coloca ela lá e já é hemostasia. Então, tecnicamente, é muito favorável. Vou passar um pouquinho. Então, essa paciente era uma retromontos. Você vê que, assim, como a pinça articula tanto a pinça de posição quanto a outra, em um segundo a gente vai dissecando. Esse vídeo está acelerado um pouquinho, mas, assim, cirurgia rápida mesmo, né? Você viu? Esse vídeo todo aqui deve ter tem 6 minutos. Se ele tiver acelerado 2 vezes, que eu acho que é o que ele está, dá 12 minutos uma dissecção dessa daí, né? Então, assim, muito favorável. E aí, na hora que eu vou passar o final para a gente ver a parte dissecada, opa, eu errei aqui, peraí, que eu passei o vídeo errado. Peraí, isso. Aí, a gente disseca mais um pouquinho, até a ponto de a gente chegar a ver a estrutura dos esfíncteres, né? O esfíncter interno ali, praticamente, a gente já consegue ver nessa dissecção, né? Ali, aquele branquinho bem distal, né? O assoalho pélvico, mas o plano ali esfincteriano mesmo. Ah, bom, essa que vem a parte fácil, né? Essa mesma paciente, na hora de pôr a tela, você vê que assim, eu conseguiria dar um ponto ali no vídeo, mas desse jeito aí, tão distal igual a gente passa esse ponto, não tem muito jeito. E isso, né, em termos de resultado, melhora demais. A gente passa o ponto lá embaixo, coloca a tela, o fio não precisa ser grande e curtinho. O ponto no robô realmente é uma coisa assim, incomparável, não tem o que falar da facilidade de se dar um ponto no robô em comparação ao vídeo. E isso é mesmo em anatomias muito estreitas. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu quis fazer uma aula um pouco mais rápido. Esse horário está todo mundo cansado, vocês estavam sem energia até para me responder aí. Mas estou à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Obrigada, doutor Matheus, pela apresentação da aula. Vou abrir a palavra se alguém quiser comentar o caso ou fazer alguma pergunta. Eu achei muito interessante ali na dissecção do tumor, e você falou que usa o ácido hialurônico Uhum, para elevar a lesão. uhum. Aí, como que você faz? Ele já vem numa formulação pronta? Então, existe há muitos anos no Japão, e outros países uma substância pronta que chama Mucoap, mas ela não é comercializada no Brasil. Não sei por quê, nunca foi. Já chegaram alguns aqui, mas fica pouco tempo no mercado e sai. Não sei se é muito caro, não tem o motivo. E aí o que a gente faz é que a gente usa colírio. Os colírios são soluções estéreis, né? O colírio, quando a gente compra um colírio de ácido hialurônico, que é aquele lubrificante mesmo, a Uhum. solução é estéreo, então você pode usar. Porque você poderia mandar manipular ácido hialurônico na concentração que você quiser, mas sem ser estéreo não dá para injetar na submucosa. Então o colírio é estéreo, não é na concentração ideal do mucoap,
Ele é um pouco mais fluido, mas ele é muito melhor que o soro, porque o problema do soro fisiológico é que você injeta e no segundo aquilo dissipa, né? E o ácido Uhum. hialurônico não, você faz e ele fica durante um bom tempo. E o que eu faço é que eu tenho uns dois amigos oftalmo que eu mando juntar a amostra grátis, eles vão juntando, juntando. Quando eu tenho um caso desse, eu tenho lá 30 colírios, eu uso eles mesmo. Alguns colegas que fazem isso particular mandam o paciente comprar, sabe? Então falam para o paciente, ó, para fazer esse procedimento você tem que comprar 20 colírios desse aqui. Ele compra e você usa. É caro, sabe? É uns R$ 50, mas se você vai usar 20, acaba ficando puxado, dependendo, né, do paciente, claro. Tem gente que usa manitol, carboximetilcelulose, tem várias formulações. Mas acaba que o ácido hialurônico é considerado a melhor de todos. Eu vou até olhar aqui para você de curiosidade a concentração do mucosa, quer ver? Achei interessante que dá para ver no vídeo que realmente não dissipa igual É do soro, né? espesso, né? É. Depois Facilita eu até a mando para vocês no visualização. grupo. É. Depois eu mando para a Camila, ela manda para vocês no grupo a concentração exata do mucosa. Eu procuro aqui na internet, mas não achei tão fácil aqui, não. E como que é o... Você falou que usava alguma para colocar as pinças do robô? Como que é o portal que você usa para Chama fazer o teste? GeoPoint. GeoPoint. É um portal que foi criado para single port, numa época que o pessoal fazia incisão só no umbigo e tal, que não foi para frente isso. E aí a gente passa, ele vem com como se fosse uma ampulheta assim, vazada, você passa no ânus e aquilo você conecta ao gel point. E aí ele vem todo de gel, você pode escolher os pontos que você vai passar os trocáteres. A gente passa sempre o mais longe possível, para você ter espaço entre as pinças, a câmera no centro e duas pinças na lateral, e doca o robô, o trocáter do robô dentro do trocáter do gel point, né? Um trocáter dentro de trocáter. E aí o cateter injetor eu passo por dentro do gel mesmo. Eu atravesso ele, é meio duro, no início fica meio resistente, mas depois ele acaba fluindo melhor. E funciona super bem, é bem tranquilo. Então fica um pouco caro, porque o paciente tem que pagar pelo robô, mas dependendo, lesões grandes como aquela, eu não acho que é gasto, não, eu acho que é um É, investimento. foi muito bom. Fica muito mais fácil, né? Uhum. E você tem também experiência com a endometriose no robô? Sim, Porque aí tem. Eu acaba que até, eu, a- eu até achei uns vídeos aqui que eu ia colocar, mas é que endometriose é uma sangueira, um vídeo que não é bonito não, sabe? Mas assim, o que que eu acho de endometriose? A gente sabe que operar por vídeo é infinitas vezes melhor do que operar aberto, né? Aliás, não se opera endometriose aberta. Às vezes tem pacientes que têm que fazer por exemplo, uma esterectomia muito grande, porque tem um útero muito volumoso, e aí, às vezes, o colega gineco, vou fazer aberto. Vale a pena ele tirar o útero aberto, você fecha e passa o vídeo para fazer endometriose. Tão complexo que é fazer aberto, né? Porque é tudo muito pequeno. E aí a turma gosta do ultracígio, porque tem a lâmina pequenininha e tudo. Agora, a endometriose no robô, para mim, assim, é uma das melhores indicações, porque a tesoura é minúscula, ela é menor que um Hulk, né? Mais fina que um Hulk. Então você vai muito delicadamente separando, isolando as estruturas e tudo. E o que a gente andou fazendo muito com a robótica, porque é tão mais fácil dar o ponto, que a gente às vezes faz um discoide aberto. Então você resseca, tira aquele discoide ali, abre o intestino mesmo e faz um ponto em cada extremidade e faz uma racia simples ali, né, de pontos separados, em vez de usar o grampeador discoide. Com isso a gente tem menos queixas de síndrome de ressecção anterior, que não é a mesma coisa, mas a sintomatologia aparece, né, urgência evacuatória e tal, fazendo manual mesmo. E a outra coisa é que com o robô também é tão mais delicado que a gente passou a fazer mais shaving e passou a fazer menos ressecções, porque você consegue ir limpando, limpando, limpando até que não sobra quase nada. Ou no máximo um grampeador Discord ou um Discord manual. Então está muito bem indicado. Quando o robô começou em BH era muito caro, era 20, 25 mil mais ou menos para usar uma plataforma XI, que é a que a gente tem lá no Mater Dei. E aí, muitos pacientes queriam, mas não tinham condição. Depois que o preço baixou, atualmente custa 13 mil, sabe? A taxa robótica.
A gente passou a fazer mais e, assim, algumas cirurgias eu falo muito claro para o paciente, assim, quando tem benefício, sabe? Reto-fixação, câncer de reto, principalmente com excisão total do mesorreto, eu falo para ele, cara, tem muita evidência, né? Se faz o seu esforço, junta seu dinheiro, não deixa de fazer por robô. E eu acho que os pacientes estão numa fase que eles já chegam pedindo, né? Então, teve um Uhum. colega até o Augusto, meu colega que está aqui comigo, um paciente teve um câncer de reto, uma lesão extra baixa, estava assim a milímetros do ânus, e alguns lugares indicaram amputação e tal. E aí ele leu a respeito, falou, descobriu que tinha robô. Aí foi no Augusto, falou, Augusto, eu descobri que tem robô. Como é que faz? Ó, seu plano é a pedida, aqui não tem robô. Em algum lugar tem? Tem, lá no Mater o Matheus faz. Ah, então eu vou para lá. Então o paciente optou por fazer robótica ao buscar na literatura os benefícios, né? Na literatura, assim, na mídia, né? Porque ele não tem muito conhecimento de literatura. Então, assim, aqui em BH demorou a chegar, mas já é uma coisa muito estabelecida. E se você for ver do ponto de vista de ciência, a Coloprocto é muito mais bem consolidada com a plataforma robótica, as evidências, do que a Uro, que é o carro-chefe do robô, né? Então, a gente tem que fazer valer, principalmente reto, né? Quando você vai para Colon, você pode até argumentar bobagem. Bom, 2% de conversão. Então, E que mensagem assim você deixa para os residentes que vão formar? Nem todas as residências têm acesso à plataforma. Como que eles fazem para poder fazer a certificação? uhum. A mensagem que eu deixo é que é uma plataforma que você já tem que sair da residência. Você pode não sair operando, mas você já tem que sair sabendo que é, e se puder, certificado, né? Durante as residências é difícil, né, fazer a certificação, são várias horas e tal, mas é algo que se você não consegue fazer junto, assim que você terminar, você tem que fazer. Porque senão você vai ter acabado de se formar, vai aparecer um paciente e ou você vai indicar uma cirurgia pior, uma laparoscopia para um câncer de reto, ou você vai encaminhar para um colega. Então, já é atualidade, é o robô, então eu indico que façam a sua formação, façam curso, seja no IRCAD, né? Tem vários lugares que tem curso, e não tem na sua residência, como não tem aqui na Santa Casa. Aí eu chamo os meninos, vai assistir, vai ver, nem que seja só para entender um pouquinho, ver e tudo mais, mas assim, entenda do assunto. E se tiver um interesse muito grande, ao terminar a residência, tem que ir para fora e ficar 3 meses em algum lugar de alto volume para poder pegar a mão mesmo, aprender e ver. Aqui eu não sei se abriu de novo, mas estava tendo uma certificação no Mater Dei e tinha Tem. desconto para quem era residente. Tem Aí no quem Mater Dei e era tem nas ciências médicas. Eu acho que é até a mesma, acho que elas são vinculadas, se eu não me engano. Mas eu não sei te responder. do Mater Dei tinha desconto para quem era jovens cirurgiões. Eram Uhum, cirurgiões com menos de 35 anos. E outro lugar também que tem um preço bacana, se juntar uma turma boa, é na USP, que aí eles fazem, acho que de 6 em 6 meses, aí juntam uma turma e fica um fim de semana lá, ou uma uhum. semana, não sei, mas aí os meninos podem olhar essas duas coisas, eu tenho contato dos dois também, se quiser. É. O que é difícil no Obrigada, início da Ana. profissão é você conseguir os pacientes para o robô, porque você acabou de formar, você mal tem paciente, né? Então, assim, ficar muito tempo sem operar é ruim também. Mas eu acho que você tem que estar na onda. Se você não está operando, você tem que estar assistindo, você tem que estar acompanhando os colegas, para ter mão mesmo quando você precisar, né? A laparoscopia, quando começou, foi assim: esse trem não vai dar certo, esse negócio é muito difícil, esse trem é demorado, e hoje virou o que é, né? Uhum. Então tá bem. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigada, Matheus e Camila. E eu vou deixar essa aula disponível no YouTube. E daqui uns 3 meses, mais ou menos, o Matheus vai ter uma prova da PEC. Aí eu vou precisar de algumas questões sobre o assunto. Aí depois eu vou te mandar, Tá tá bom, bem? pode deixar. Obrigada, Obrigado, gente. então. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Tchau. boa Até noite, mais, boa Ana. noite. Tchau.